Graça e paz do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos. Antes de começar a palavra, antes de começar a compartilhar a palavra nessa noite, eu queria que você fechasse os teus olhos um momentinho no teu lugar. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e na tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, onde houver agora todo espírito, Pai, que veio para atrapalhar, para incomodar, Senhor, para roubar a mensagem, roubar a boa semente do Teu Evangelho na vida dos Teus filhos nesta noite, seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Envia os Teus anjos, Pai, neste lugar para pelejar em favor do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, seja destronado agora Satanás na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que os Teus anjos cerquem este lugar, Pai, com espada de fogo, cortando, Senhor, todo o laço. Em nome de Jesus Cristo, Pai, porque a Tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor, quando opera, ninguém pode impedir. Quando o Senhor está na casa, todo mal vai embora. E assim, Pai, nós te pedimos, Pai, ser conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, pega a sua Bíblia, abra comigo nessa noite no livro de Lucas, no capítulo 14. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com os irmãos nessa noite, amém? Sejam bem-vindos, irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Você tem a oportunidade agora de compartilhar esta live também para alcançar o maior número de pessoas possíveis, amém? Lucas capítulo 14. Teve uma vez na minha vida que lá em casa, nós estávamos passando com algumas dificuldades. Fala para o seu irmão assim, dificuldade. E eu me lembro um dia que a minha esposa comprou um suportezinho para colocar sabonete, obrigado. Colocar sabonete, shampoo para botar dentro do banheiro, né? Eu peguei a furadeira e comecei a colocar um ou outro. E quando eu fui colocar o suportezinho do papel higiênico ali próximo ao sanitário, na nossa casa, eu fiz questão de cuidar para onde que vinha na parede. Não tinha ainda a cerâmica, tinha o cimento e tinha o rastro de onde que o cano passava. Eu falei, aqui não dá. Então quando eu furei, aonde que não tinha rastro, acabei acertando um cano. E foi aquela aguaceira. E aí, era no final de semana, ainda não ia conseguir ter tempo para conseguir trocar aquilo ali. Tinha que esperar segunda-feira para abrir loja de material de construção. E aí o que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de madeira, fiz tipo uma rolha e passei bastante fita veda-rosca e botei naquele buraquinho, apertei e parou de vazar. Por um tempo eu falei, segunda-feira a gente vai lá e resolve. E aquilo que era provisório se tornou permanente por um bom tempo, o que veio de segundas-feiras e o problema não foi resolvido até que não deu mais jeito, que estava caindo já, infiltrando pela parede do outro quarto, estava caindo os pedaços. Fala para o seu irmão assim, o provisório não pode ser o permanente na sua vida. Compreende isso nessa noite? Eu tenho uma mensagem para compartilhar com a igreja, com os irmãos, sobre construir ou desconstruir coisas na nossa vida que vieram por meio de religiosidades, por meio do pecado, porque o pecado constrói muita coisa na nossa vida, por meio de mentalidades, culturas, sistemas. E nessa noite nós estamos compartilhando aí com os irmãos uma palavra que está aqui no livro de Lucas capítulo 14. Eu quero ler a partir do versículo 26, que fala assim: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida,
não pode ser meu discípulo. Amém? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode seguir, não pode ensinar, não pode ir para onde o mestre está indo. É isso que Jesus está dizendo. E quando eu olho para esse texto, ele está falando de coisas que nós, por piores que sejamos ou melhores que sejamos como pessoas, é o que mais valorizamos. Pai, mãe, filhos, né? Família, irmãos, esposa, marido, é o que nós mais valorizamos. Pode se perder tudo, casa, carro, coisas, mas ninguém aqui quer perder família. Fala para o seu irmão mais uma vez assim: o provisório não serve para o definitivo de Deus. Preste bem atenção, queridos, por que eu estou falando isso nessa noite? Essa mensagem que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite é para que você entenda que nós precisamos construir algo permanente na nossa vida, por meio do Evangelho de Cristo, por aquilo que Jesus está dizendo que nós devemos viver. Discípulo, ele dá continuidade numa mensagem, numa postura, num posicionamento, num estilo de vida daquele que você está aprendendo. E a continuidade é o exercício diário daquilo que nós recebemos da parte de Deus, da parte de Jesus. Versículo de número 33 ainda fala assim: pois assim todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando eu olho para esse texto, nós vemos Jesus trazendo uma palavra muito difícil, uma palavra que para alguns daqueles que estavam ouvindo ali, segundo o versículo 25, era uma grande multidão, mas ela tinha para quem estava sendo direcionada. Vamos dar um exemplo. A Bíblia fala que Pedro tinha sogra, logo ele tinha uma esposa, sim ou não? Imagina, era mais fácil deixar a sogra para trás para seguir a Cristo. Mas Pedro, ele teve que um momento para cumprir o chamado de Jesus na vida dele, ele teve que deixar a mulher dele um pouco de lado. E isso provavelmente custou muito. Fala para o seu irmão assim: renúncia vai custar muito. Eu me lembro quando eu era criança que meu pai saía para as vigílias do final de semana, cultos, congressos, consagrações, evangelismos, e aquilo que meu pai sacrificava na vida dele, logo nós como crianças também acabávamos sacrificando junto, né? Muitas vezes a gente queria ir para um outro lugar, ou às vezes ficar brincando em casa, ou até mesmo descansando e dormindo, mas a gente sacrificava junto. Não sei se a tua vida foi assim, mas tem pessoas que por causa do chamado, por exemplo, o chamado de Abraão custou só para Abraão e para Sara? Não, custou para os seus servos também. Custou. E quando Abraão é chamado por Deus, custou muito mais do que largar tudo, uma empresa, um nome, fama ou dinheiro, que ele já era rico, onde ele vivia em Ur dos Caldeus. A Bíblia conta que o pai dele já era um artífice, um homem que construía imagens de escultura, e eles já eram ricos, eles eram empresários. E Deus fala para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Na cultura aqui do sul, é difícil pais abrirem mão dos seus filhos. Essa semana eu atendi uma mulher novamente, mesma mulher de sempre, e me pergunta: pastor, meu filho vai voltar para casa? E há 2 anos eu falo a mesma coisa, porque Deus tem falado comigo isso, exatamente isso. Ele não vai voltar, porque é uma cultura, o rapaz já é formado, está procurando o seu lugar, o seu espaço, o trabalho. Sim, é bom você ter os filhos perto, não é verdade? Mas filho, quando está perto demais do pai e da mãe,
quando está casado ainda, principalmente, estraga os filhos, os netos e os avós. Estraga tudo. A gente tem problemas para abrir mão, para renunciar a algumas coisas. Custou muito para Abraão, quando Deus chama ele e fala assim: Abraão, me dá o Isaac. A Bíblia não menciona, mas eu imagino no coração de Abraão, no mínimo ele deve ter pensado assim: ué, você me deu, agora você pede de volta. Alguém já fez isso com você? Te deu um presentão, aquele que você, uau, amou, e aí passa um tempo, ele vai lá e diz: me devolve. Alguém já fez isso com você? Comigo já. É estranho, complicado, mas imagina só, Deus promete um filho, era tudo que Abraão queria, mas ele já não podia mais porque era velho. Então Deus vem e fala: eu vou te dar, e não vou só te dar um presente, não vou só te dar um filho, o que eu vou fazer com você e através do seu filho, através da sua descendência, vai perpetuar para todas as outras gerações, porque em ti, olha a promessa de Deus, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Fala para o seu irmão assim: você é abençoado por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Mas vem Deus e fala: me dá. E a Bíblia conta que ali Deus apontou um monte para onde que ele tinha que ir sacrificar o menino. Aqui acontece duas coisas, queridos. Primeiro, o pai, que ia custar muito sacrificar o filho, e para o filho entender que ele era o sacrifício. Eu quero que você nessa noite aqui atente muito mais para esse que entendeu ou entende nessa noite que é o sacrifício. Porque quando você entende que é o sacrifício, Isaac, ele aponta para Jesus, o sacrifício de Jesus, o relacionamento entre pai e filho. Ou seja, quando lá fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. O que aconteceu na vida de Abraão e de Isaac aponta para algo definitivo na nossa vida. Por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, Deus poupou Isaac, Deus poupou Abraão. Sim, quando você começa a ler a história ali, o anjo intervém no momento onde que ele vai sacrificar o menino, e o anjo fala assim: não faça isso com o menino, agora sabemos que és fiel a Deus. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: Deus precisa que você faça algo para saber o que está no seu coração? Deus já não sabia o que estava no coração de Abraão. Deus já não sabia que Abraão era fiel. Deus já não sabia no seu coração que Abraão obedeceria. É claro que sim. Deus sabia que Isaac entenderia que ele era o sacrifício. Claro que sim. Mas por que Deus fala através do anjo: nós agora sabemos que tu és fiel? E depois ele termina dizendo assim: nós queríamos mostrar onde estava o teu coração. Quando eu pego esse contexto, a gente olha lá para Tiago capítulo 1. Tiago diz uma frase assim, nos primeiros versículos: meus irmãos, tende grande motivo de alegria quando passardes por diversas provações, porque a provação da vossa fé produz em vós perseverança, continuidade. E a perseverança, ela deve gerar um fruto que chama-se esperança. Não tem como dar continuidade sem ser provado. Não tem como, a gente sempre conta, isso é da natureza. Olha só o que a religiosidade ensinou para você: que o dia que Deus pedir alguma coisa para você, você vai entregar facilmente, porque você sabe, alguém ensinou para você dizendo assim, que Ele é provedor, e Deus é provedor, sim ou não? Mas nós vamos entregar a Deus contando com a provisão.
E isso é um problema. Porque se chegar um momento na tua vida onde que Deus pedir e você entregar contando com a provisão, e Deus falar assim, virar as costas para você e dizer, eu aceitei o sacrifício, e vida que segue, você vai se ofender. Nós estamos vivendo um momento ao qual Jesus está dizendo que precisa ter renúncia, que precisa ter entrega de tudo aquilo, principalmente de tudo aquilo que não foi construído em Deus. A Bíblia menciona que Jesus conta uma parábola de uma casa que é construída na areia e uma outra que é construída na rocha. Ali ele está dizendo que quando vem o dia mau, vem as águas e dão contra aquela casa, vem o tempo difícil, aquela que foi construída na areia, ela é derrubada e levada embora pelas águas. E a que foi construída na rocha, ela permanece. Fala para o seu irmão mais uma vez assim, construindo algo permanente. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivemos uma vida construindo em cima do pecado, em cima da vontade racional e lógica do ser humano. E quando nós viemos para Deus, nós entendemos e achamos que a estrutura que criamos para a nossa vida serve para ir morar no céu. Não serve, meu irmão. Não serve. Lá no céu, fala para o seu irmão assim para ele, olhando com todo carinho e respeito, fala assim, lá no céu não vai ter pecado. Lá no céu não vai ter ninguém, o teu ego alisando, dizendo para você, ó, quão bom que você é. Ó, quão bom e agradável você é para você mesmo. Lá no céu, a única zona... Olha, é interessante que tem gente que acha que vai para o céu, e o céu, a eternidade é um prêmio, faz parte de recompensa, mas o maior prêmio é que quando chegarmos lá, não é a Nova Jerusalém, não é a coroa, não é galardão, não é só o teu nome escrito na Bíblia, não é nem o fato de você entrar lá. A maior recompensa, quando você chegar lá nos céus, é encontrar Jesus. Porque Ele é digno, Ele que venceu. Compreende isso? Quando eu olho para a história de Jesus, Ele poderia ter iniciado o seu ministério muito cedo, sim ou não? Com 12 anos de idade, ele já estava dando um baile nos mestres, doutores da lei, no templo. Ele fica 3 dias dentro do templo. Os pais acharam que ele estava, na hora que eles estavam regressando para casa, que ele estava no meio dos servos, na caravana. E ele, na verdade, ele estava dentro do templo. E quando eles encontraram Jesus, né, a Bíblia fala que Maria foi chamar a atenção dele, né, o que ele estava fazendo. E aí ele fala como filho ou ele fala como quem ele sabia quem era? Me convém tratar das coisas do meu pai. Um menino de 12 anos de idade que entendia qual era o seu propósito na sua vida. E ali ele está construindo, e olha, acho que o maior momento do ministério de mestre na vida de Jesus foi ali, mas você observa que depois daquilo, a história um pouco meio que desaparece. Ele aparece quando? 30 anos de idade. 30 anos de idade. Se preparando para iniciar segundo a lei mosaica. Alguém que fosse ser um mestre, um rabino, um sacerdote, um levita, começava o ministério servindo a Deus a partir dos 30 anos de idade. Então ele se prepara. E o interessante é que tem gente que começa a caminhar com Jesus e começa ainda a se preparar. É claro, pastor, mas tem gente que começa e já quer logo fazer. Isso é um perigo, é um problema. Por quê? Porque não tem fundamentos, não tem raiz, não foi construído nada de experiências, de palavra, não foi construída oração, não foi construído fé na vida daquela pessoa. Para você ser chamado de discípulo, é que você aprendeu alguma coisa primeiro, para depois fazer. Primeiro esses discípulos estavam andando com Jesus, e quando Jesus entendeu que em determinado momento era a hora deles fazerem alguma coisa, Ele envia. E ainda assim eles descobrem que no momento do envio,
tinha coisas que eles não estavam capacitados ainda para fazer. Alguns foram curados, outros os demônios saíram, mas teve uma casta de demônio que não saiu. E Jesus fala, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. O que Jesus está falando ali para os discípulos? Vocês ainda precisam construir na vida de vocês uma estrutura de fé, de unção e de poder. Através do quê? Jejum e oração. Então, de fato, quando nós chegamos para Cristo, nós começamos um processo do trabalhar do agir de Deus, e a gente começa a olhar para dentro de nós. Deus começa a mostrar. Fala para o seu irmão assim, Deus coloca um espelho. Deus coloca um espelho para que você olhe para cá e você faça uma comparação de como você está e o que isso aqui está dizendo que eu tenho que ser. E aí começa o processo de desconstrução, porque a Bíblia, por exemplo, ela nos diz, aquele que antes roubava, não roube mais. Aquele que antes matava, não mata mais. Aquele que se prostituía, não vai mais se prostituir. O que é isso? Sim, por intermédio do Espírito Santo, ele vai dia após dia. Então, queridos, prestem bem atenção. A construção da fé, a construção de um homem, de uma mulher, um guerreiro, uma guerreira de Deus, começa com a oração, começa com o confronto de desconstruir aquilo que o pecado construiu na minha e na sua vida. Então nós vamos passar por um processo. Discípulos, após a ascensão de Jesus, ainda estavam precisando passar por um processo. Vem Paulo, se encontra com Pedro, e a Bíblia diz assim que Paulo resistiu Pedro na cara. Por quê? Porque ele estava pregando uma coisa que ele não estava vivendo. Ele estava exigindo uma coisa que era para uns, mas vivendo de outro jeito. Preste bem atenção, queridos. Este trabalhar de construção e desconstrução vai acontecer ao decorrer de toda a sua vida. Mas vai chegar momentos onde que uma coisa que você construiu, que já está muito bem estabelecida em Deus, aquela área ali, você já virou expert, Deus vai te usar muito naquela área, com certeza, amém? Mas como descobrir então, pastor, quais são as áreas que eu preciso desconstruir? Essa é uma boa pergunta. As áreas que nós precisamos desconstruir, provavelmente, segundo o que Paulo ensina, nós não somos tentados senão segundo as nossas fraquezas. Aonde há fraqueza, ponto fraco, é ali que você precisa desconstruir e deixar Deus construir. Porque a Bíblia diz que aonde há fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. É onde que Deus começa a construir fortalezas nos lugares onde que havia antes fraqueza. Começa a criar casca, começa a criar dureza, firmeza. Entende? Fui jogar futebol essa semana e eu já testemunhei para os irmãos que há muito tempo atrás, se eu não me engano, a última vez que eu briguei mesmo para valer com alguém, eu estava ainda afastado de Jesus, eu estava na 5ª série, a última vez que eu reprovei na 5ª série. Naquele dia eu estava nem aí se eu ia reprovar ou não. O rapaz bateu na cara da minha irmã e eu ouvi ela lá de dentro da sala onde eu estava fazendo a prova de final de ano de recuperação. Eu ouvi ela chorando lá de fora da rua. Eu saí endemoniado dentro da sala. Cheguei na frente da professora, rasguei a prova e não estava nem aí. Cheguei lá naquele rapaz e bati nele com tanto ódio, com tanta raiva. Quebrei, desmantelou, sabe, soltou a mandíbula aqui. Eu estava assim com tanta fúria, com tanto ódio, que para mim aquele cara já estava quase desmaiado lá e eu ainda estava querendo bater. Se os meus amigos não me seguravam, ai daquele rapaz. Infelizmente 3 dias depois ele morreu, não por minha causa. Mas essa foi a última vez que eu briguei. 3 dias depois ele sai do hospital por causa daquilo que aconteceu, daquela briga. Ele pegou o carro do pai dele escondido, foi para Bento Gonçalves.
buscar drogas. E no retorno, na subida aqui, onde que tem aquela entradinha que vem aqui, né? Do lado da Madenha aqui. E ali tinha um eucalipto, um grande uma vez, lá bem numa curva. E o carro a 160 dividiu no meio. Quando bateu, perdeu o controle. Essa foi a última vez que eu tinha brigado na minha vida. 15 anos depois, jogando futebol, já sendo pastor, achava que já estava muito bem estruturado, né? No mínimo eu já tinha, acho que naquela época, de 9 a 10 anos que eu era pastor. Um rapaz, um discípulo desviado, quis brigar comigo no futebol. E quando eu me levantei, que ele me machucou, me derrubou, eu me levantei assim, ó, em frações de segundo, calculando, pensando como que eu ia nocautear ele. Eu levantei assim, fechando a mão, e eu sempre era assim, era uma vez só, para derrubar, para não dar chance para a pessoa. E quando eu fui me levantando, o Espírito Santo falou bem assim para mim: o que está aí dentro do seu coração ainda? E deu aquele flashzinho da última vez que eu briguei com aquele rapaz. Para mim, o tempo parou. O tempo parou. Para mim parecia uma eternidade aquilo que estava acontecendo. Mas foi assim, 5, 10 segundos que passou tudo isso na minha cabeça. Eu peguei, me abaixei, peguei a bola, tirei o colete, ajeitei minha mão porque eu tinha torcido o pulso. E virei e falei: falta. Sabe, 15 anos depois eu achei que uma área da minha vida estava resolvida. E naquele dia eu falei: meu Deus. Fui para casa, orei, chorei. Uma semana depois, aquele meu discípulo veio se reconciliar comigo e com Jesus, lá em casa. Porque naquele dia, quando eu olhei nos olhos dele, ele viu em mim, segundo que as palavras dele, ele disse que ele viu o amor de Jesus por ele, porque ele merecia apanhar, e ele não apanhou. Sabe quando alguém faz alguma coisa de mal, de ruim para você, querendo, premeditado? E eu achei que já tinha resolvido essa área na minha vida, naquela época. Passados-se muitos anos, talvez mais 10, naquela época, jogar bola segunda-feira. Eu tenho uma testemunha aqui, aleluia. Dei testemunho lá ou não? Sim ou não? Aleluia. Rapaz, tinha um irmão lá que começou a bater e chutava daqui, o outro dando soquinho daqui e dali. Eu não sei porquê, sabe? Mas eu não estava provocando, eu fazia gol e dava janelinha e chapeuzinho, mas eu não ficava de provocação. E comecei, até que o pessoal do meu time começaram a discutir com aquele rapaz, porque viram que o cara estava mal intencionado. Se fosse há muito tempo atrás, se esta área da minha vida não tivesse sido resolvida, eu tinha mandado aquele irmão para o céu, para ele conferir se o nome dele estava escrito no livro da vida. Você observa que tem coisas na tua vida, e sabe como que Deus é bom? Fala para o seu irmão assim: Deus é bom. Quando você precisa de desconstruir coisas na tua vida, Deus te leva para um lugar especial. Fala assim para o teu irmão: um lugar especial chama-se Casa do Oleiro. Uau! Na casa do oleiro você vai levar alguma pancada, você vai ser amassado, você vai ser pisado, peneirado de novo. Vai ser desconstruído de novo. Para que Deus possa fazer e construir na minha e na sua vida algo permanente. Tem vasos assim, que quando não permite, não são flexíveis ao trabalhar de Deus, ao trabalhar do Espírito Santo dentro, Deus te leva para um lugar especial. Esses lugares especiais na Bíblia têm nome. No Salmo 23 fala que é o vale de sombra e de morte. Lá em Ezequiel fala que é um vale de ossos secos. Lá em Daniel fala que é uma cova de leões. Fala que é numa fornalha ardente de fogo. Deus é especialista em desconstruir coisas na nossa vida. Está lá os discípulos passando com Jesus do lado do templo. Os discípulos olham para ele e dizem assim:
Uau, olha que estrutura magnífica, maravilhosa. Você entrar na internet, você vai ver, tem pedras ali no muro, para você ter uma ideia, que são pedras assim de quase 20 metros de comprimento, 2,5 de altura, por 4 ou 6 metros de largura. É uma coisa assim extraordinária. Aí Jesus olha para aquilo que o homem diz que é magnífico. Eu vou repetir de novo o que é magnífico. Pai, mãe, mulheres, filhos, irmãos e irmãs, ou a sua própria vida. E ele diz assim: não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derrubada. Por quê? Porque o que é abalável será abalado. Você entende isso? Quando você passa por esses lugares e permite que Deus trabalhe na sua vida, aí de repente vem o problema, vem aquela adversidade, vem aquele mesmo valezinho. Aí você fala assim, vem uma notícia, né? Eu costumo de usar esses exemplos porque ele é interessante para trazer entendimento para você. Quem aqui gosta de receber ligação 3, 4 horas da manhã? Ninguém. Por quê? Uma ligação dessa nessa hora não é notícia boa, sim ou não? Quem te ligar a esse horário, meu irmão, tu já acorda assim apavorado. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Se é uma notícia boa, ninguém te liga às 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã para dizer assim: pastor, estou te ligando agora aqui só para confirmar aqui, ó, vem almoçar lá em casa, hoje eu vou fazer um churrasco. Aleluia. Uma notícia dessa dá para dar de manhã cedo. Sim ou não? A gente só recebe notícia ruim na madrugada. Eu olho o que é uma pessoa que gastou tempo com Deus, em aprender, estudar, a ler e orar e meditar na palavra do Senhor. Davi, ele diz assim: não me atemorizarei das más notícias. No meio do problema, no meio do caos, no meio da guerra e da batalha, Salmo capítulo 4, ele fala assim: em paz eu me deito, em paz eu descanso. Está no meio do caos, inimigos cercados de todos os lados. Ele fala para o seu soldado assim: ó, aguenta aí, eu vou para casa, tomar um banho, comer alguma coisinha, descansar um pouco, e depois eu volto. Não tenha medo, porque o Senhor já entregou os nossos inimigos nas nossas mãos. E vai para casa e faz exatamente isso. Deita a sua cabeça no seu travesseiro, em paz ele dorme e ele descansa. Por quê? Porque ele construiu confiança naquele que prometeu. Abraão construiu por meio da fé confiança, fidelidade com aquele que prometeu. Quem era maior na vida de Abraão? A promessa ou aquele que prometeu? Talvez a tua vida ainda esteja nesse processo de desconstrução. E a pergunta que eu te faço: quando é que Deus vai poder construir algo duradouro na sua vida? Quando Deus vai poder estabelecer de fato na sua vida alguma coisa? Porque a gente vai para Deus, a gente pede para Deus fazer alguma coisa na nossa vida, sim ou não? E 100% quase, para não dizer 100, 99,9% das vezes que a gente pede para Deus fazer alguma coisa na nossa vida, a gente pede para Deus fazer fora. É carro, casas, coisas, pessoas, sim ou não? Mas é difícil encontrar alguém que vai para um culto e não vem lá fazer aquilo que ninguém está fazendo. Eu não vim pedir nada, só vim entregar, só vim renunciar, só vim entregar minhas lágrimas aos seus pés, Jesus. Ó, os meus cabelos eu vou enxugar aqui, ó. Eu vim para trazer uma oferta. Quebrou um vaso de alabastro e começou a derramar e ungir os pés de Jesus, e o ambiente se perfumou com aquela fragrância. Um culto como esse, se você nunca fez, nunca participou, eu desafio você a oferecer a Deus um culto assim, sem pedir nada. É quase impossível, porque a gente começa o culto pedindo para que Ele venha, sim ou não? Já começamos ali pedindo, e Ele tem prazer, queridos. Mas quando você tem no seu coração: eu não vim para pedir nada, eu só vim para entregar. Eu não vim por causa das tuas mãos, Jesus, eu vim por causa dos teus pés. Isto é algo duradouro que você construiu em Deus. E isso começou aonde? Num quarto de oração, com a porta fechada,
confiando naquele que prometeu, naquele que liberou já sobre a tua vida, naquele que está continuamente vivendo e habitando dentro de você. Queridos, quando você encontra uma pessoa assim, nada abala essa pessoa, nada vai tirar a paz dela, vai tirar o sossego, nada vai fazer com que a paciência dela altere ou não. Vai ser como Paulo fala lá em Filipenses no capítulo 3, eu aprendi a viver contente com Deus em tudo. Em tudo. Tendo onde morar, não tendo onde morar, estando cercados de amigos. E no momento onde ele precisava de amigo, ele estava sozinho. Tendo que vestir, tendo que comer. E quando ele não tinha o que comer, quando ele estava preso, quando ele estava livre, sabe? Viver satisfeito com Deus em tudo é porque alguma coisa você permitiu Deus construir dentro de você. Alguma coisa você permitiu Deus fazer aqui dentro. É de fato, você viveu diariamente aquilo que Jesus chama e diz assim, é uma convocação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente vai lá ao Senhor, a gente entrega, renuncia, é o que o texto está dizendo aqui no versículo 33. Renuncia e entrega. O que ele faz? A gente coloca diante dele, a gente tira, desconstrói, e aí ele coloca o fardo dele que é leve e suave. Fala para o seu irmão assim, ó, olha aqui o fardo dele que é leve e suave. É a Bíblia, é a palavra, é a voz de Deus sobre a tua vida, é o querer, a vontade do Senhor. E aí ele começa a construir algo em você. Sim, houve momentos na minha vida, muitas delas a gente, por causa das circunstâncias, a gente não entendia, a gente queria ir embora, fugir. Quantas vezes eu chegava, às vezes, dos cultos, alguns anos atrás, chegava na porta de casa, minha família entrando dentro de casa, eu fechando o carro, eu olhava para o céu e falava assim, Deus, até quando? E pedia para Deus me tirar dali, pedia para Deus me tirar do meio do problema, da confusão. Queridos, fala para o seu irmão assim, Deus, fala para ele, Deus te leva para a confusão, Ele te leva para o meio do problema. Por quê? Para mostrar como que você está. Como que está a tua fé. Como que está a tua perseverança. Como que está a tua confiança. E tanto é fato isso que a Bíblia diz que quando Jesus inicia o seu ministério, após ser batizado por João Batista, o que ele é levado para onde? Para o deserto. Por quem? Pelo Espírito Santo. Deus leva você em lugares desconfortáveis. Deus te leva para um lugar que não vai ser bom, para mostrar para você como que você está. Por que Ele faz isso? Porque é ali, fala para o seu irmão, é ali onde que é a fraqueza. É que o Senhor vai te capacitar. É o que o Senhor vai mostrar para você. É isso aí que eu quero cuidar. É isso aí que eu quero que você desconstrua. E sabe, queridos, tem que partir de você. Deus mostra, fala para o seu irmão, Deus mostra. Mas quem tem que dar a liberdade é você. A palavra de Deus é para isso. Quando Deus te leva para ler a palavra. Quem é que já passou períodos assim, que começou a ter muita fome e sede da palavra, você começou a ler e conhecer, e de repente você não entendeu que Deus te levou para um lugar, por meio da palavra, a você refletir e olhar para dentro. Deus não estabelece nada fora sem antes estabelecer aqui dentro. A construção de Deus, a obra de Deus, a Bíblia diz que quem faz é o Espírito Santo. A obra de Deus não é estrutura, não é fora, não é placa de igreja, não é som, não é cadeira. A obra de Deus é eu e você, e Ele trabalha é aqui dentro. Por isso que Ele escolheu, olha só, Ele mora no trabalho. Quem gosta de morar no trabalho aí, é difícil, é ruim, não é? Mas o Espírito Santo mora no trabalho, na obra que Deus separou para Ele. Ele mora dentro de você. Todos os dias, querido, o Espírito Santo quer desconstruir,
para que Ele possa depois construir. Tem gente que você pode identificar hoje qual dos processos você está vivendo. O que a religião construiu em você? Mas o que a palavra construiu em você? O que a sociedade, o sistema está construindo na sua vida, através de tantas coisas, de televisão, de mídia, de música, de tecnologia. E você observa que cada vez mais as coisas lá de fora vai te levando para um lugar aonde que Deus não quer que você vá, e a gente está indo a passos largos muitas vezes. Porque renúncia é muito fácil. É muito fácil você renunciar às coisas aqui de fora. Ah, pastor, está apelando. Não, é a Bíblia que diz. Muito fácil, você pega aí, quebra o teu celular, fica 3 meses incomunicável com ninguém. Eu te garanto uma coisa, você vai falar, eu vi muito mais Deus. Quebra o teu celular, joga fora e vai dormir com a Bíblia, orando, lendo a palavra de Deus. Eu te garanto que em 3 meses, no mínimo, você já está desintoxicado. Disciplina. Até para isso nós precisamos ser desconstruídos, porque cada dia mais a tecnologia vai nos levando para uma zona de conforto. O sistema mundano vai te levando para uma zona de conforto. Deus está te levando para o vale da sombra e da morte. Você está vendo que o negócio é ruim, é perigoso, é ruim, é difícil. Você olha para a sua cama, você olha para o seu celular, para a sua televisão, para o seu carro, para a sua casa, para a sua geladeira cheia, para a sua conta bancária. E você quer correr para lá. E a gente ora só para isso. Deus me dá isso, me ajuda com isso e faz isso. Mas aonde Deus quer levar para mudar de fato a sua vida, você ora, Deus me livra disso. É verdade? Se nós começássemos como Paulo ensina. E ali ele não põe muita ênfase, mas eu acho que ele poderia ter colocado assim, se fosse na minha linguagem. Se eu fosse traduzir uma linguagem, ele falou assim, pelo amor de Deus, faça o maior esforço possível para transformar e renovar a tua mente, teu entendimento. Porque você precisa experimentar o que de fato é bom, o que é perfeito, o que é agradável. A gente olha para as tribulações, a gente julga ser ruim. Eu não quero. Deus que me livre. Aí você olha para as coisas da vida, tá? Aí você diz, não, é isso que eu quero. Eu vou ler de novo. No finalzinho do versículo 26 diz assim, ai daquele que não abandonar ali, as irmãs, os irmãos, ou a sua própria vida. Ele está falando de coisas, ele está falando de lugares dentro de você, como caráter, vontades, desejos, emoções, prazeres. Não pode ser discípulo. Eu não faria essa pergunta, mas vou fazer com todo respeito. Quantos aqui nessa noite desse entendimento pode dizer que é discípulo de Jesus? Levanta a mão e diga, misericórdia, Senhor. Essas são as causas da gente não serem consumidos. E por incrível que pareça, a gente ainda reclama e bota a culpa em Deus, não é verdade? E tudo o que Deus faz, quando Jesus diz que Ele que é bom, tudo que Ele faz é nos levar a um lugar para transformar a nossa vida. Jacó foi levado a todo aquele momento que ele viveu ali com seu sogro, ele foi levado para um momento que mudou toda a história dele, para um deserto e um travesseiro de pedra. O irmão dele estava vindo caçar ele, para matar ele.
E ele fica ali, esperando até que o Senhor viesse, até que o Senhor manifestasse. E a hora que ele cansou, a hora que ele não aguentava mais, ele encostou a sua cabeça. Olha o que é a zona de conforto de alguém que entendeu que precisa que a sua vida seja mudada. Vai escorar a sua cabeça numa pedra para dormir, para descansar. Ou seja, ele abre mão do conforto. Ele abre mão das coisas que poderiam tirar o foco daquilo que era necessário para a vida dele. E quando ele não aguentava mais, ele praticamente, quem aqui já não desmaiou de cansaço, deitou no tapete da sala, que nem eu outro dia quando eu voltei do Rio, não consegui nem ter força para ir no banheiro tomar banho. Mas de repente, fala para o seu irmão assim, de repente, Jacó acorda e o ambiente onde que ele estava mudou. A Bíblia diz que ele ouviu o batido das asas dos anjos, ele abriu os seus olhos e ele olha para os céus, ele vê uma escada que vinha lá dos céus até a terra. Anjos de Deus subiam e desciam naquele lugar. E olha o que ele diz, vou traduzir para a linguagem de hoje. O Senhor estava aqui esse tempo todo e eu não sabia. A gente julga estar num lugar ruim, difícil. Temos sensações ruins, de abandono. Jacó estava no deserto da vida dele. E quem estava lá? O Senhor. Quando Deus te leva para a fornalha, para o vale de sombra e da morte, você vê lá no Salmo 23, Davi fala assim, eu não temerei porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Quando eu era guri, cara, eu vivia arrumando encrenca. E quando o bicho pegava, eu falei, hoje é que eu vou levar uma surra. E eu olhava de longe, via meu pai vindo me buscar na escola. Podia ter 10, 15 lá para brigar comigo. Rapaz, eu virava valentão, porque meu pai estava chegando. Eu não estava sozinho. Você entende? E você precisa mudar a tua mentalidade hoje, querido. Porque se você hoje está vivendo num vale de sombra e de morte, seja lá qual for o teu vale, o teu deserto hoje, para um pouquinho, respira fundo e procura encontrar onde que Deus está ali contigo, porque Ele está. Ele nunca te abandona. E é nesse lugar que você vai construir algo permanente e duradouro. É nesse lugar que a confiança é construída. É nesse lugar que a fé é construída. É na adversidade. Eu vou encerrar essa mensagem para a gente poder orar. Eu nem li meu esboço, nem passei os outros textos. Como é que constrói a fé? Fala para o seu irmão assim, ouvindo a palavra de Deus. Amém? A melhor coisa que tem para você construir fé dentro de você é ouvir a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, ouvir, viu? É ouvir, viu? Não é escutar. Ouvir e obedecer. É deixar entrar no seu coração. Eu encerro com um pequeno testemunho. Quando o Davi, o meu filho mais velho, era pequeno, ele tinha uns 2 para 3 anos de idade. A igreja era em Carlos Barbosa na época. E um final de culto num domingo, foi muito claro, Deus falou para mim assim, levanta um jejum e um clamor pelo teu filho, porque eu quero dar livramento. O que você faria, Jéssica? Bota a arma de molho. E eu fiz um jejum e um clamor, pedindo para Deus livrar. Eu não sabia o que ia acontecer. Uma semana, orando, contei para o meu pai. Meu pai falou, vamos orar. E ali fui orando. E não foi uma vez que Deus fez isso comigo, fez uma outra segunda vez, pôs para Samuel. E quando foi no outro domingo, Rafa, terminou o culto, tinha chovido lá de fora e tinha uma areazinha com a cerâmica lá. E o Davi saiu brincar. E eu fui atrás dele, porque ele estava molhado lá fora. E aí quando eu cheguei, ele já veio chorando, porque ele tinha caído. Ele passou por mim, eu falei, vai para dentro da igreja. E ele estava comendo uma bolachinha recheada, e ele já veio, só que assim, ele já veio sem respirar direito, porque ele caiu, bateu o pulmão, bateu a cabeça.
E eu não tinha percebido que o negócio era muito sério, porque ele veio caminhando. Só que chegou na porta da igreja, sentiu um degrauzinho dessa altura assim, ó. Ali ele caiu mais uma vez e bateu a boca, bem na quina do degrau. E aí que o negócio ficou feio. Eu estava assim uns 2 ou 3 metros dele. E quando eu juntei ele assim, eu já vi que a língua dele estava enrolada. Aí chegou minha mãe, chegou um monte de gente. E eu, quando todo mundo botou a mão nele ali, eu levantei minhas mãos, Cetolinho, e disse: glória a Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, tu é fiel. E o guri ali estava praticamente morto, já estava ficando roxo. E quanto mais o tempo passava, eu mais glorificava a Deus. Tinha um obreiro naquela época na nossa igreja que ele ficou louco comigo, ele me segurou no braço, abriu a mão para me dar um tapa, porque ele achou que eu estava ficando mais louco mesmo. Ele disse: teu filho está morrendo, tu é louco, vai socorrer esse guri e levar para o hospital. E eu olhei para ele: glória a Deus. Ou eu acreditava e confiava naquele que falou e que prometeu que ia dar livramento, ou eu saía correndo desesperado e perdi meu filho. Confiaria nos médicos, confiaria na nossa assistência ali para o menino. Você compreende isso? Deus te leva para lugares assim para mostrar como que está a tua fé, como que está a tua confiança, como que está a tua perseverança, como que está a tua esperança, sabe? Deus me levou para um rio semana passada, levei um tombo, me machuquei. Deus falou algumas coisas comigo ali, enquanto eu peguei e fiz um vídeo para os meninos ali, os missionários que estavam aqui. Eu mandei um vídeo para eles assim: ó, queridos, a coisa mais formidável que Deus deu para vocês nesse tempo é a força da juventude de vocês. Aproveite ao máximo para servir ao Senhor, porque vocês têm força. E aí eu ainda brinquei, né? Enquanto a minha aqui, eu tô velha. Fiz assim um vídeo assim, ó, não aguento mais, não tenho mais força para nada. Estava machucado, tinha abrido a virilha, não conseguia fazer mais nada. Sabe, queridos, Deus te leva para um lugar desconfortável. Tá? Deserto é lugar para levar um filho, para ensinar uma lição? Você leva teu filho para aprender alguma coisa para a escola, não é? Sim ou não? E a escola de Deus é esses lugares assim. Vale de sombra de morte, a fornalha ardente. Ele te leva para a cova dos leões, para o vale de ossos secos, o deserto. Ele te leva para um lugar onde você está cercado de inimigos. Olha Davi no Salmo capítulo 1, ele diz assim, ó: prepara uma mesa na presença, no 23, aliás, prepara uma mesa perante os meus inimigos, um lugar, e unge minha cabeça com óleo, para que meu cálice transborde no meio dos meus inimigos. Ele está dizendo: não importa onde que o Senhor me colocar, eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor vai me capacitar a vencer. Se coloque de pé. Esse tema é muito abrangente. Não dá para nem dizer que é uma introdução, a construção e desconstrução de coisas na nossa vida, porque você pode pegar isso e levar para qualquer área da sua vida, seja ela ministerial, relacionamentos, pais, filhos, casamento, ministério, caráter e tantas outras coisas. Mas apenas entenda que isso é algo que Deus nos oportuniza diariamente, de olharmos como nós estamos por um espelho. Por que espelho? Para voltarmos a refletirmos a imagem e semelhança de Cristo, ao qual o pecado deformou na minha e na sua vida. E é por isso que Deus te levou para o lugar mais difícil da tua vida. E talvez você não tenha entendido. Talvez você esteja vivendo um momento bom, glória a Deus, é o momento de construir. Se empenhe, se esforce. Peça para Deus: Deus, não me deixa sair desse lugar até que eu não aprenda tudo, até que eu não consiga, Senhor, meu Deus, meu Pai, ver
o Senhor não consiga mais ver nenhum problema, nenhum defeito, nenhuma fraqueza ali. É o que a Bíblia chama de até alcançarmos a estatura de varão perfeito, diariamente, constantemente, gradativamente na nossa vida, alcançando maturidade. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Te amamos, Pai. Somos, Pai, gratos pela Tua misericórdia. Porque sabemos que o Senhor vê aquilo que nós não vemos. Mas somos mais gratos ainda porque o Senhor mostra aquilo que nós não estamos vendo. E muitas das vezes nós não gostamos do que vemos a nosso respeito, daquilo que ouvimos a nosso respeito. Porque o confronto, Senhor, meu Deus, meu Pai, ele vem na nossa vida, meu Deus, meu Pai, para que nós venhamos renunciar. E como é difícil, Senhor, nós renunciarmos, porque são zonas de conforto, são prazeres da vontade pecaminosa da carne. Mas nós temos o Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor fez habitar em nós, por isso nós te pedimos, nós damos legalidade, Senhor, para que Ele venha agir em nós, operando em nós o querer, o efetuar, nos inspirando, nos direcionando e nos levando, Senhor, para um encontro verdadeiro e genuíno, porque cada vez que nós nos encontramos contigo, nos encontramos com a Tua glória, o Senhor tira algo de nós e coloca algo do Senhor. O Senhor tira, Senhor, meu Deus, meu Pai, deformidades do pecado e coloca graça, misericórdia, santidade. E nós somos transformados assim, Pai, de glória em glória. Porque lá no céu sabemos, Pai, que não vai entrar pecado. Não vai entrar a deformidade da carnalidade do pecado na nossa vida. Eu sei, Pai, que o Senhor vai levar para os céus homens e mulheres que se deixaram e se permitiram ser flexíveis na mão do oleiro. Por isso, Pai, ajuda cada um de nós, Pai, a entendermos, Pai, o que de fato é renovar, transformar, transfigurar o nosso entendimento. Porque o que o Senhor tem é bom, é perfeito e agradável, Senhor. Que nós possamos, Pai amado, sermos experimentados nisso. Te pedimos, Pai, a oportunidade de enxergarmos e vermos isso, de entendermos, Pai, que o Senhor sempre cuidou de tudo aquilo que tem fora. Todas as nossas necessidades fora, o Senhor provê. Porque o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, olhar mais para dentro e menos para fora. Que nós possamos buscar mais de Ti e menos de nós. Para que o Senhor cresça, nós venhamos diminuir. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua unção venha selar isto sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.